Fala galera, eu sou o Andrade e eu trabalho na Rede Flash como diretor de relações com marcas e influenciadores. Eu estou há 13 anos no mercado publicitário e já trabalhei com grandes marcas do Brasil e do mundo. Entre elas já trabalhei com o Grupo Ambev, já trabalhei com o Grupo Heineken, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, P&G, Nestlé, ou seja, quase todas as grandes marcas do Brasil eu já trabalhei de alguma forma na comunicação ou no planejamento estratégico dessas marcas. Nos últimos 3 anos, eu larguei a propaganda e fui trabalhar com produção de conteúdo e, consequência, com influenciadores também. Lá do começo das atividades comerciais com influenciadores até agora, muita coisa mudou mesmo. A própria relação dessas marcas que eu trabalhei com os influenciadores no momento da propaganda, até como ele é hoje, muita coisa mudou. O jeito que as marcas se relacionam com os influenciadores é diferente. O que as marcas esperam dos influenciadores é diferente. O que as pessoas esperam dos influenciadores é diferente. E a gente está aqui para falar sobre tudo isso hoje, para discorrer um pouco sobre isso e tentar encontrar novos caminhos aqui para se direcionar na sua vida como influenciador. Nesses últimos 3 anos, muita coisa mudou. A relação das marcas com os influenciadores mudou muito, o que elas esperam dos influenciadores. A relação das pessoas com os influenciadores mudou. As redes sociais mudaram, tudo vem mudando muito. Olhar para isso e entender hoje o que é ser um influenciador, antes de sair produzindo conteúdo, antes de querer ter uma grande audiência, é o repensar e se entender como influência e como você trabalha isso para você direcionar melhor o seu trabalho. Durante muito tempo, quem decidia e contava a história dos grandes artistas, enfim, das pessoas que eram famosas e das pessoas em geral, foi a imprensa, Era sempre alguém contando a história por você. Então, uma grande banda, quem contava o que essa grande banda fazia, quem eram os caras, a vida deles, era a imprensa, era através de entrevistas, televisão. Então, quem tinha o controle sobre a narrativa das coisas era sempre uma pessoa externa. Por mais que, obviamente, tenha um trabalho de assessoria de imprensa, de cuidar da imagem e tudo mais, era muito difícil, porque é sempre o ambiente externo que controla essa narrativa. Hoje, com a internet e tudo mais, você tem uma possibilidade incrível que é você contar a sua própria história, você passar a mensagem que você quer passar exatamente do jeito que você quer. Claro que aquele outro lado, ele não foi extinto, Mas agora você pode dar uma nova perspectiva e um jeito de contar a história que é completamente seu, Completamente contado por você, passando os valores que você quer, contando a história que você quer e do jeito que você quer. E você, sendo capaz de contar a sua própria narrativa, você pode fazer escolhas conscientes de como você vai contar essa história. Você pode escolher de forma consciente, por exemplo, qual a imagem que você vai passar para as pessoas, Que história você está contando, sobre que conteúdo, sobre o que é a sua música, sobre o que você pensa da vida, sobre qual é o seu processo criativo. Enfim, tudo vem de você mesmo. E a influência ela tem um poder muito sério, assim. Imagina que todo influenciador ele tem um poder de transformação social gigante, especialmente quando a gente está falando de música. E o que a gente vai ver aqui, ao longo dessas aulas, é uma forma de construir isso. É um olhar para você construir isso e entender um pouco essas estruturas e ajudar então você a guiar essa narrativa, guiar esse conteúdo e fazer as melhores escolhas. Já parou para pensar que o jeito que as pessoas consomem conteúdo hoje na internet, especialmente quando a gente fala de Instagram e Instagram Stories, é como a gente consome novela? A gente acorda de manhã, olha para o celular e começa a passar os stories dos nossos amigos. E cara, a gente assiste como novela, a gente quer muito saber. A gente quer saber se o nosso amigo que estava numa festa ontem, fazendo stories, malucaço, chegou bem em casa e hoje ele vai fazer um stories falando que ele estava de ressaca. A gente quer saber se aquela pessoa que foi viajar chegou na viagem, ou se ela está curtindo, está na praia. A gente quer ver se aquele cara que gosta de cinema, amigo nosso, vai postar hoje uma dica de filme muito foda. Enfim, a gente está o tempo todo interessado na vida das pessoas, interessado nessas narrativas. Quando a gente pensa que a narrativa de uma rede social ela é muito parecida com uma narrativa de uma novela, por que a gente não pode, então, fazer uma escolha consciente de como que a gente vai escrever esse roteiro? Que informações tem que ter nesse roteiro? O que você vai passar com esse roteiro? Que tipo de conteúdo você quer inserir? Você quer entreter com esse roteiro? Ou você quer ser informativo, educacional, didático? Enfim, o que você quer com essa narrativa? O que você vai contar? Que história é essa? Que novela é essa da sua vida que você vai contar através da influência digital? A influência digital nasce de uma demanda das próprias pessoas. Hoje, a gente está vivendo uma crise de confiança muito ferrada. Muito ferrada.
ninguém acredita em mais nada praticamente, né? Ninguém acredita em marca, porque né, a marca só quer te vender, ninguém mais acredita em governo, ninguém mais acredita em outras instituições, tipo ONG, que né, pô, não dá para saber o que está por trás disso, a gente não sabe os motivadores das pessoas. A gente não acredita em praticamente nada, nem na imprensa, mas tem uma coisa que a gente ainda acredita. A gente acredita em pessoas. Então, eu não acredito num partido político, mas eu acredito muito num cara que está fazendo um trabalho dentro desse partido. Eu não acredito numa empresa, mas eu acredito no meu amigo que trabalha lá e eu sei que ele está procurando fazer um trabalho legal. Eu não acredito no meu trabalho, mas eu acredito que o meu chefe está buscando fazer o melhor. Então, quando a gente coloca pessoas dentro dessa jogada, especialmente pessoas às quais a gente confia, isso tem uma força muito grande, isso tem um poder muito grande, isso tem uma influência muito grande, né? Então, a gente se apega ao que é humano, a gente se apega a histórias de pessoas, a gente se apega ao que pessoas têm a dizer pra gente sobre as coisas, emoção, né? Pô, aí você pode me falar, pô, Léo, mas cara, ninguém mais acredita em influenciador, todo mundo sabe que todo post é patrocinado, todo mundo sabe que, cara, ninguém aguenta mais isso, que todo mundo recebe uma grana, que esse negócio é falso, que ele não gosta desse produto. Cara, não é bem assim. Tem uma pesquisa do mercado que diz basicamente que 71% das pessoas segue algum influenciador digital, ou seja, tipo, quase todo mundo que está na internet está seguindo algum influenciador, alguma pessoa famosa, alguém com uma grande audiência. Desses 71%, 73% falou que já comprou um produto influenciado por essa pessoa. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Essas pessoas, esses influenciadores, têm um poder muito grande de influência genuína, né? E aí, pô, não, mas a galera não sabe. A parceria paga é diferente, as pessoas estão sendo enganadas. E não. Essa mesma pesquisa diz o seguinte, que 83% das pessoas, quando vem um conteúdo de influenciador que é uma parceria paga, que sabe que é um anúncio, ainda assim não perde a confiança nesse influenciador. Porque essas pessoas acreditam que aquela pessoa, de fato, mesmo que recebendo para fazer aquilo, ela acredita naquilo, ou ela acredita naquela causa, ou naquela campanha, ou naquele produto, ou naquela marca. Então, a confiança ela não diminui, né? Por isso que a influência é tão forte, assim, mesmo quando se entende que a parceria é paga, ela ainda é muito forte. E é por isso que a influência tem esse potencial de perenidade muito grande, de ser um formato que está aí, vai continuar, vai ficar e só deve evoluir muito. E, obviamente, isso tudo faz muito sentido. Se você parar para pensar, né, na sua relação com seus amigos. Ou, vamos pegar um exemplo melhor, uma pessoa desconhecida, completamente desconhecida para você, que não tem uma grande audiência, tá? Alguém ali de 300 seguidores. Por algum motivo você passou a seguir essa pessoa, tá? Nos primeiros dias você começa a conhecer essa pessoa. No dia a dia, essa pessoa começa a postar coisas interessantes, falar de assuntos que você gosta. Ela começa, de repente, a trazer opinião sobre coisas das quais você acredita, você se conecta de alguma forma. Essa pessoa começa a postar lugares que você gostaria de ir, restaurantes que você gostaria de ir. Começa a fazer viagens que você, pô, esse lugar é incrível, gostei muito. E de certa forma, quanto mais essa pessoa vai mostrando a vida dela, mais ela vai se conectando com você e mais ela vai aumentando esse potencial de confiança em você. Porque ela se conecta com você através das escolhas dela de conteúdo. E é isso que acontece, né? Quando a gente começa a seguir um influenciador digital e a gente se sente de fato influenciado por ele, é porque a gente se sente íntimo dessa pessoa, a gente sabe tanto da vida dela, a gente conhece tantos detalhes, tantas coisas, tantas escolhas, a gente vê ela tomando café, a gente vê os perrengues que ela passa. Quanto mais a gente sabe e mostra, quanto mais o influenciador mostra da vida dele, mais a gente sabe sobre a vida dele e pode se conectar e confiar nele ou não. E essa é a graça da coisa, né? E é por isso que essa influência, ela tem um poder de transformação social muito forte. Porque quando a gente está falando disso, né? Pô, você cria esse laço de confiança, imagina que você criou um laço de confiança com alguém e, cara, de repente ela começa a manifestar alguma opinião política, ela começa a manifestar alguma opinião cultural sobre algum determinado assunto e como você confia muito nela, você gosta muito dela e você admira essa pessoa, naturalmente ela vai te influenciar. Naturalmente ela vai guiar a sua opinião, naturalmente ela vai guiar as suas decisões, naturalmente isso acontece de uma forma muito orgânica, muito orgânica. E é por isso que no meu meio, na minha área, é muito, mas muito comum a gente ouvir dizer de pessoas que em situações em que
a campanha tá para sair, tá tudo dando uma merda, aconteceu um grande problema, tem uma grande coisa acontecendo, enfim. Quando sempre tem um caos acontecendo, sempre aparece uma pessoa para dizer: ah, calma, calma, Léo, é só propaganda. Ah, Léo, calma, é só um post. E de fato, né, reduzindo isso, é só propaganda, é só um post. Não tem o peso de eu estar, sei lá, operando uma pessoa na cama de um hospital, que a pessoa está aberta e eu preciso tomar uma decisão para salvar a vida daquela pessoa. Mas, num outro âmbito, ele tem uma relevância bizarra para a sociedade. Porque esse grupo de pessoas e esse grupo de comunicação, seja propaganda, seja influência, seja o que for, está moldando cultura, está transformando cultura, está mudando a cabeça das pessoas sobre determinados assuntos, né? Quando algumas marcas ou influenciadores assumem a postura de se posicionar sobre algum assunto, por exemplo, em defesa de pessoas LGBTIQIA+, né? Eles legitimam que essa parada é muito séria, e é. Então, é necessário que marcas e influenciadores, de fato, usem esse poder de transformação social para coisas importantes. Então, cara, não é só propaganda, não é só um post, porque cada post, cada coisinha, ele passa uma mensagem, cada storyzinho, ele tem uma coisa implícita nele, ele constrói alguma coisa na audiência, na cabeça da audiência, que vai ser um agente de transformação social. Obviamente não sozinho, mas como um todo, como um movimento. Então a gente tem que olhar para isso assim com muito carinho mesmo. Olhar para o poder que a comunicação tem, para o poder que as nossas palavras têm, para o poder que o que você posta tem. Fazendo um paralelo, né? Até puxando o gancho da propaganda, a propaganda, cara, ela é um Mad Men, né? Ela é uma história, né? Uma decisão de história a ser contada. É uma marca que está ali tentando te convencer que um produto é bom, que o conceito dela é bom, que a marca é incrível. Então ela está ali contando uma história para te convencer disso. Olha, isso aqui é muito bom, então compre isso aqui, Coca-Cola, né? Tome Coca-Cola porque te dá um gás, é uma bebida incrível, gostosa, tome Coca-Cola. A influência digital é diferente. Ela é um trabalho muito mais meticuloso. Por quê? Porque ela não é sobre você convencer alguém de alguma coisa. A influência digital é Inception, né? Você vai inserir uma ideia na cabeça de alguém. E vai inserir uma ideia na cabeça de alguém sem que essa pessoa perceba que está sendo influenciada, né? Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas vale muito a pena ver. É a ideia de você pegar e convencer alguém de alguma coisa usando os signos que essa pessoa tem, usando os códigos culturais que essa pessoa tem, usando a linguagem que essa pessoa tem, usando a narrativa dessa própria pessoa. Então, esse é o trabalho do influenciador, né? Quando ele tem uma conexão cultural muito forte com alguém, é esse trabalho que ele faz. Ele vai lá e insere uma ideia. Um comparativo muito legal para você entender o quão forte é o poder da influência é você imaginar a propaganda, a comunicação tradicional como o Mad Men, né? É uma história a ser contada, né? É uma marca tentando convencer pessoas de alguma coisa, seja com um filme publicitário, seja com um banner na internet, enfim. É a marca falando por ela mesma, falando assim, olha, eu sou muito legal, compre o meu produto. É a Coca-Cola dizendo, olha, Coca-Cola é muito bom, a gente é muito gostoso, refrescante, dá um gás, compra a gente é ótimo. Mas não, a influência, ela tem um caráter muito mais pesado, ela é muito mais profunda. Quando a gente fala de influência, a gente está falando de Inception. Vocês conhecem o filme Inception? Inception é um filme que fala sobre pessoas que são contratadas para inserir uma ideia na cabeça de alguém. E aí o que elas fazem? Elas estudam todos os códigos culturais dessa pessoa, elas entendem as fraquezas, os medos, as coisas, para que elas consigam estabelecer uma conexão real e que essa pessoa se convença por si só que uma coisa é boa, sem que eu fale para ela, essa coisa é boa. Dá para entender? É uma influência muito sutil, é algo que não se percebe. Então, tem que ser muito cuidadoso e tem que ser muito responsável com o seu trabalho de influência digital, né? Com o seu trabalho de criação de conteúdo digital. Porque é isso, a gente está influenciando e mudando a cabeça das pessoas desse jeito. E o que a gente vai fazer aqui com vocês, durante essas aulas, é pensar o seguinte, é dissecar essa estrutura que leva um influenciador a influenciar,
secar essa estrutura do que funciona de um bom conteúdo, o que as pessoas querem ver, como que a gente conecta uma coisa com a outra, como que a gente vai ser autêntico, tudo isso para que você faça um conteúdo muito foda, para que você se conecte com as pessoas de um jeito muito genuíno e principalmente você não perca a sua autenticidade. E é por isso que na próxima aula agora a gente vai falar um pouco sobre como a influência aconteceu e como que a gente pode aproveitar cada uma dessas coisinhas para se pensar como influenciador.